Vamos iniciar a nossa segunda aula sobre aprendizagem de língua portuguesa. Hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre a questão do ensino dessa compreensão textual, como a gente pode melhorar a compreensão desses alunos com relação à grande diversidade de textos disponíveis no mercado e que precisam ser trabalhadas também na escola, né, para que esses alunos tenham acesso a essa grande diversidade de gêneros textuais, de textos diferentes, para que a gente possa ampliar cada vez mais o raciocínio e a compreensão desses alunos, ok? Então, a gente começa falando a respeito do domínio dessa linguagem, né? Então, a importância da fala, da escrita e da oralidade na formação da cidadania, ou seja, é necessário que o professor, né, busque maneiras, métodos que façam com que o seu aluno consiga ter esse domínio da linguagem. E o que seria esse domínio da linguagem? Né? Como é que a gente identifica se o nosso aluno realmente tem esse domínio? Né? Então, a gente percebe esse domínio quando esse aluno consegue escrever, quando ele consegue, como na imagem aqui, ó, quando esse aluno consegue expressar a sua linguagem através da escrita, quando ele consegue expressar a sua linguagem através da fala, da expressão, né? Quando ele consegue também representar esse domínio da linguagem quando você faz a leitura e a identificação daquilo que foi repassado através da escrita. Então, esse domínio da linguagem é uma junção de informações, de evoluções cognitivas que essa criança vai conseguindo ao longo do seu processo de alfabetização. A linguagem é qualquer processo de comunicação. Então, a partir do momento em que eu me comunico, que a gente consegue dialogar, que eu consigo me expressar e você consegue me entender, isso é caracterizado como processo de linguagem. Na aula anterior, a gente conseguiu trabalhar e identificar os vários tipos de textos que nós temos. Um podcast é um tipo de texto, né? Uma sarge é um tipo de texto, uma tirinha é um tipo de texto, certo? Então, na maneira que a gente consegue se comunicar, a gente tem aí um processo de linguagem sendo desenvolvido. Mas eu preciso diferenciar, certo? O processo de comunicação verbal e não verbal. Tá? Então, o processo de comunicação verbal é quando eu consigo me comunicar com vocês através da minha fala, certo? Quando eu falo, vocês me escutam e a gente consegue desenvolver um diálogo. Isso é um processo de linguagem, de comunicação verbal. Quando eu me refiro a um processo de linguagens não verbais, certo? Então, a gente tem outros tipos de maneiras de comunicação, certo? Um tipo de comunicação não verbal muito interessante e que eu acredito que muitos de vocês devam ter acesso a ele é a comunicação sua com a sua mãe através dos olhares, não é? Então, muitas vezes, quando a gente está em algum determinado lugar, quando a gente está na casa de uma visita, que a gente está fazendo alguma coisa errada, só é necessário que a nossa mãe olhe para a gente identificar que o que a gente está fazendo não é correto. Né? Então, a forma que a nossa mãe se comunica com a gente através dos olhares, né, é uma forma de comunicação não verbal. Né? Então, não precisa, porque se a gente está na casa de uma visita, a sua mãe não vai reclamar com você, nem vai dar um carão em você na frente das outras pessoas. Mas do jeito que ela olha para você, você já entende tudo o que é necessário entender naquele momento. É um exemplo muito simples de comunicação não verbal através de olhares. Da mesma forma, a gente consegue, ao longo do processo, desenvolver essa mesma linguagem com os nossos alunos. Muitas vezes, pela sua expressão, pela forma que você olha para o aluno, não é necessário que você diga nada para que ele entenda exatamente o que você quer dizer, o que você quer passar naquele momento. Também caracterizamos com gestos. Essa linguagem não verbal, através dos gestos, ela fala muito, principalmente referente à questão das libras, né, onde a gente precisa utilizar a gesticulação das mãos para que a gente consiga se comunicar,
com outras pessoas que não conseguem ouvir os sons que a gente reproduz. E também temos a questão da linguagem não verbal através de movimentos, que também se caracteriza, se enquadra também nessa questão das libras, entre vários outros questionamentos que a gente tem através de movimentos. A gente também poderia caracterizar como comunicação não verbal a leitura de imagens, a leitura de placas, a leitura de figuras, né? Então, quando a gente está numa estrada, quando a gente está se deslocando de uma cidade para outra, a gente faz uma leitura de placas, né? Principalmente quem está dirigindo. Então, dificilmente você vai olhar escritos, né? Escritos nessas placas, são apenas imagens, na grande maioria das vezes. Então, você, enquanto motorista e enquanto passageiro também, necessita ter o conhecimento da leitura dessas imagens, para saber se você pode virar à direita, se você pode virar à esquerda, para você saber que naquela pista existe o aparecimento frequente de animais, para você já ter um certo cuidado, para você saber se naquele local existe uma área escolar, ou seja, tem sempre crianças naquela área, para que o motorista também tenha um certo cuidado, controle um pouco mais a velocidade para evitar acidentes. Então, esse tipo de texto, esse tipo de linguagem, também se caracteriza como uma linguagem não verbal, ou seja, eu consigo me comunicar com outras pessoas através da imagem, né? Então, isso permite aos sujeitos interagirem uns com os outros e com o mundo que os rodeia. Então, são maneiras que nós temos de nos comunicar com o mundo que nos cerca. Através desses diferentes momentos interativos que foram falados no slide anterior, né, além da comunicação, existe também uma produção desse conhecimento, certo? Então, para que você consiga se comunicar, por exemplo, através das libras, você precisa ter uma produção desse conhecimento, você precisa estudar os gestos, você precisa exercitar, para que você no fim, você consiga realmente fazer essa reprodução, né? Da mesma forma como fazer a leitura de placas. Então, a gente precisa se acostumar, né? Ou então a gente pesquisa quando a gente vai tirar a nossa habilitação, a gente vai estudar aquelas placas, a gente vai identificar o que é que aquelas placas significam, né? Então, isso não surge do dia para a noite. A gente precisa estudar um pouco para que a gente consiga identificar realmente o que significa aquelas simbologias, aquelas imagens, para que a gente realmente consiga compreender. E aí a gente tem uma reflexão que diz: refletir sobre o estudo da língua é desenvolver o domínio da linguagem. O domínio da linguagem deve ser um compromisso de todas as áreas. O que ele diz a gente precisa, em consonância com as outras disciplinas, em consonância com os demais componentes curriculares, buscar primordialmente o domínio da linguagem. Todos precisam estar juntos, né, trabalhando para que, primordialmente, esse aluno aprenda a ler. Se esse aluno não tem o domínio da linguagem, esse aluno não tem o domínio da leitura, ele não vai conseguir se desenvolver nas demais disciplinas. Então, por isso que ele fala que, primordialmente, o foco principal é você ensinar essa criança a ler. A partir daí, você começa a ensinar essa criança a raciocinar, a interpretar, a questionar, mas primeiro ele precisa ter o domínio dessa linguagem. Ele precisa conseguir ler para que a partir daí ele consiga produzir os demais conhecimentos das outras disciplinas. A aprendizagem e a linguagem são coisas indissociáveis. A gente precisa estar juntos. Essa linguagem, esse domínio da linguagem precisa ser uma questão que esteja atrelada à aprendizagem. Nós já discutimos em várias outras disciplinas que eu só tenho aprendizagem quando aquele conteúdo que foi trabalhado realmente tem um sentido
para mim e eu consigo assimilá-lo no meu cérebro. Então, por que a gente busca tanto? Por que quando a gente fala de determinados assuntos, eu sempre trago vários exemplos para que você consiga encaixar aquele assunto dentro de uma realidade daquele aluno? Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue dar significado àquele conteúdo que você está trabalhando com os seus alunos e você consegue fazer com que esse conteúdo torne-se aprendizagem, que é esse o nosso foco principal, tornar aquele conteúdo que a gente está trabalhando com os nossos alunos em aprendizagem. E eu só consigo transformar isso em aprendizagem a partir do momento que o meu aluno vê significado e que a gente consegue fazer com que isso realmente seja absorvido pelo cérebro daquela criança. Escrever bem não significa necessariamente o domínio da linguagem. A gente também já discutiu em algumas situações sobre esse questionamento, né? Esses alunos que escrevem muito bem, muitas vezes são classificados como alunos copistas, né? Ou seja, é um aluno que consegue reproduzir perfeitamente, com uma letra muito bonita, o que o professor colocou no quadro. O professor colocou a atividade no quadro, o aluno consegue transcrever para o seu caderno, mas ele não entende o que está sendo escrito. Ele não consegue identificar o que foi escrito. Então, isso não tem significado. Ele está simplesmente fazendo uma reprodução cansativa do que você está colocando no quadro. Ele está exercitando a letra, mas aquelas letras que ele está reproduzindo no caderno dele, para ele, não tem significado, porque ele não consegue entender o que ele escreveu, né? Então, você não consegue uma comunicação em texto. Ou seja, a criança reproduz o que foi colocado no quadro, mas não existe a comunicação, porque a criança não entende o que está sendo escrito. Tá? Então, leitura, escrita, oralidade e vocabulário são evoluções que a gente vai conseguindo ao longo desse processo. Então, o primeiro que a gente tem, o primeiro que a gente precisa buscar, e é importante que ele esteja atrelado com a escrita, é a leitura. São dois pilares fundamentais para que essa criança consiga se desenvolver em todas as outras disciplinas. Essa criança precisa dominar a leitura e dominar a escrita, né? Agora, com esses dois pilares, com realmente a aprendizagem. Ele precisa realmente conseguir ler, identificar. Quando a gente colocar a palavra bala, que eu sempre gosto da palavra bala, essa criança precisa saber escrever essa palavra corretamente. Quando ele coloca ela no caderno, ele precisa saber ler aquilo que ele escreveu. Ele precisa conseguir identificar a palavra bala nos mais diversos lugares e formatos de texto que você apresentar. Na hora que você colocou uma imagem, na hora que você colocou um objeto, a criança precisa fazer essa associação. Senão, isso não gera aprendizagem. Vai ficar sempre uma lacuna no desenvolvimento dessa criança. Aí depois a gente tem a oralidade, que é a forma como essa criança se expressa, a forma como essa criança se apresenta, né? E o enriquecimento desse vocabulário. O enriquecimento do vocabulário depende da leitura dessa criança. Quanto mais você lê, quanto mais você proporciona a essa criança uma diversidade textual, você oportuniza textos de formatos diferentes, essa criança vai ter um vocabulário mais enriquecido. Você pode até observar, por exemplo, crianças pequenas que vivem em meio a adultos, ou seja, uma criança que tem muita gente adulta em volta. Você vai observar que a oralidade, o vocabulário dessa criança é diferente. Ela fala como um adulto mirim. Por quê? Porque ela convive com pessoas adultas, ela escuta a fala dos adultos e as crianças tendem a reproduzir, certo? Então, você observa que uma criança que tem vários irmãos, ela vai ter um vocabulário e uma oralidade muito infantil,
porque ela convive com outras crianças. Já filhos únicos, que convivem com os pais, convivem com os avós, que não têm o contato com outras crianças da idade dele, ele vai ter uma oralidade e um vocabulário um pouco mais rebuscado, porque ela vai reproduzir fala dos adultos. Ela não tem acesso a muitas crianças. Então, a gente consegue identificar que ambiente aquela criança está inserida a partir da forma como ela se expressa, como ela fala, né? Então, a criança ela tende muito à reprodução. Aí aqui a gente tem decodificar formas e símbolos, que é justamente essa decodificação, é quando a criança escreve as simbologias que a gente coloca no quadro, vogais, consoantes, né? E depois fazer essa relação nos diversos campos do conhecimento, né? Fazer a relação quando a gente faz a decodificação. O professor colocou no quadro, eu consigo escrever, né? E aí conseguir relacionar, que é justamente os exemplos que eu dei anteriormente. Então, o professor coloca a palavra panela lá no quadro, a criança consegue decodificar, colocando no caderno a palavra panela. Relacionar com esses campos de conhecimento é quando a gente coloca um desenho de uma panela e a criança consegue identificar. Quando a gente leva essa criança para a cozinha, e na cozinha a gente tem panelas de vários tamanhos, de vários formatos, e a criança consegue entender que, independente dos vários formatos e tamanhos, né, todas aquelas são panelas, né? Então, a criança vai associando primeiro a decodificação da palavra para transcrever, depois o som dessa palavra e depois a relação dela com o meio social. Então, outra coisa que ele vai associar. Então, hoje a gente aprendeu a palavra panela. A professora colocou os desenhos de algumas panelas lá no quadro. A professora levou a foto de algumas panelas, colocou lá no quadro para a gente identificar. Depois a gente foi lá na cozinha e aí eu observei que as panelas que existem na cozinha da minha escola são muito diferentes das panelas que existem na cozinha da minha mãe. Por quê? Porque as panelas da cozinha são muito grandes, né? São panelas muito grandes. É muito diferente das panelas que as crianças observam as mães fazendo seus trabalhos domésticos em casa. Então, veja o quanto você está dando significado àquele contexto. Então, a criança observou imagens, a criança observou desenhos. Você vai observar que eu sempre falo essa diferenciação de desenho e de foto. Por quê? Porque quando você coloca a foto do objeto, você pode trazer muita semelhança com o que a criança tem em casa. Quando você coloca desenho sobre aquele mesmo objeto, você vai identificar e vai fazer com que a criança veja imagens que muitas vezes ele vai encontrar nos livros, que muitas vezes ele vai encontrar no desenho animado que ele está assistindo. Então, por isso que eu gosto de relacionar sempre desenho com imagens, porque o desenho é uma questão mais abstrata, que a criança vai poder identificar em livros, em desenhos animados, e quando você traz a foto, você traz isso muito para o contexto da realidade. E quando você leva essa criança para a cozinha da escola onde ele estuda, que infelizmente nesse momento a gente não vai poder fazer isso, mas aí você vai fazer essa criança raciocinar ainda mais, porque ele vai observar que aquelas panelas que ele está vendo, que ele está tocando, são muito diferentes daquelas que ele tem acesso na casa dele. Então, é justamente você dar o máximo de significado para o que você está trabalhando, tá certo? Dentro do seu contexto educacional, dentro da sua sala de aula. O que propicia um bom domínio da linguagem? O que é necessário para a gente fazer enquanto professor para que essa criança tenha realmente esse domínio de maneira adequada, né? O ato de ler e escrever deixa de ser atividades mecânicas, pelo amor de Deus, né? Ele precisa deixar de ser um ato mecanizado para se tornar um mecanismo de formação de extrema importância. Então, eu vou parar por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, desde quando a gente começou a trabalhar a nossa disciplina de aprendizagem de língua portuguesa, eu sempre friso, eu sempre falo para vocês que o ato da leitura, o ato de ler, precisa sair desse padrão. Então, se você está trabalhando na educação infantil ou os primeiros anos iniciais do ensino fundamental 1,
dentro da sua rotina diária, você tem um momento de leitura. Mas é muito importante que esse profissional, que esse professor tente, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, fazer um ato de leitura diferente, certo? Eu não vou dizer a você que eu vou esperar que todos os dias você arme um circo para fazer a leitura de um livro, porque eu sei que o cotidiano escolar é muita coisa que você tem para fazer. Mas vamos dizer que uma vez por semana, 2 vezes por semana, você faça e não faça isso, vamos dizer, todos os dias. Assim, toda terça-feira é um dia de leitura diferente, toda sexta-feira. Não, alterne esses dias, para que a criança nunca saiba como é que vai ser feita a leitura. Se a leitura vai ser feita na sala, se a professora vai levar eles para debaixo da árvore, se a professora vai levar eles para a quadra. Então, tente, pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, apresentar esse ato da leitura com uma roupagem diferente. E como eu também já frisei para vocês, não precisa você armar um circo tão grande, porque a criança em si ela tem uma imaginação muito fértil. Então, se o livro que a gente vai trabalhar hoje fala de uma história de bruxa, então arrume um chapéu de bruxa, ou então faça com papel calacete um papel de bruxa. Pegue uma varinha de uma árvore qualquer, que vai ser a varinha dessa bruxa. Então, assim, contextualize, sabe? Quando você estiver fazendo a leitura, faça os barulhos, faça os gestos, tente chamar a atenção dos seus alunos, tá? Para que esse momento da leitura seja um momento agradável e saia do ambiente da sala de aula. Não fique todas as vezes do mesmo jeito. Gente, é hora da leitura de leite. Aí todos os meninos já se sentam, fazem aquele círculo em volta. Ou seja, isso tornou-se uma coisa automatizada. Entende? Então, você tentar fazer diferente. Hoje a gente vai... a professora vai contar uma história de Aladim. Vamos ver se dentro da escola, em algum lugar, tem um tapete, mesmo que seja pequenininho, né? Ou então você em casa tem um tapetezinho que dá para você levar. Se não tem, vamos tentar fazer um tapete de TNT para você forrar. E hoje a gente vai contar uma história de Aladim, a gente vai viajar no tapete de Aladim. Então, assim, tente fazer com que esse momento seja prazeroso para essas crianças, desmistifique essa obrigatoriedade, essa formatação toda vez do mesmo jeito, certo? Então, eu tenho muita esperança em vocês, para que vocês tentem fazer uma educação mais significativa, que essas aulas que vocês venham a produzir futuramente sejam mais significativas e mais prazerosas, tanto para os alunos de vocês quanto para vocês, tá? Então, a importância para essa formação de jovens críticos e essa conscientização do seu papel na sociedade. Tudo isso depende da forma como você vai apresentando essas questões para os seus alunos. Então, da mesma forma que você trabalha a leitura de maneira diferente, dependendo da turma que você esteja trabalhando, vamos dizer que você já está trabalhando com o 4º ano, então, o 4º ano já tem um conhecimento de produção de texto. Então, vamos escolher, hoje a gente vai fazer um texto diferente. Hoje a gente vai falar sobre a natureza, sobre desmatamento, sobre a uva. Então, você vai fazer uma temática. Só que hoje a gente não vai fazer uma produção de texto na sala. Hoje a gente vai fazer uma produção de texto ao ar livre, a gente vai sentar lá no pátio, a gente vai sentar lá na quadra, que o ambiente é aberto, que é mais ventilado, entendeu? Então, você faz com que essa criança se deite no chão, se sente, deixa a criança à vontade, para que ela possa fazer com que a sua imaginação flua sobre uma temática que você quer escrever. Então, assim, eu defendo muito que o professor tente aproveitar os ambientes externos que você tem, certo? Então, conheça o ambiente da sua sala de aula, fora da sua sala de aula, veja quais são os ambientes que você pode levar os seus alunos, que pode ser um ambiente gostoso, prazeroso, para aquele aluno fazer uma atividade em conjunto, certo? Então, isso vai ser muito significativo, vai ser muito bom para ele e para vocês, porque você vai ver o rendimento daquele aluno, né? E a gente, quando é realmente professor por vocação, a gente se sente lisonjeado, a gente se sente feliz, a gente se sente bem quando a gente vê os nossos alunos evoluindo, quando a gente vê os nossos alunos
caminhando sozinhos, conseguindo as coisas que a gente projetou quando a gente planejou a nossa aula. Dominar a linguagem para se fazer respeitar e fazer conhecer como cidadão de um dado momento sociocultural. Olha só, esse exemplo aqui é um exemplo do que eu acabei de dar. Ou seja, a professora está falando visivelmente a respeito da questão da natureza, né, da valorização do verde, do ambiente que a gente tem. Né? Isso é uma questão social. Nós, enquanto seres humanos, hoje, trabalhamos por espaço, então você vê pessoas desmatando muitas áreas para construir prédios, para construir casas. Então, se pensa sempre no progresso e se esquece de observar a qualidade de vida que a gente tem quando esses lugares são destruídos. Então, você vê que as crianças estão aqui, né, juntas, trabalhando e conversando com a professora referente a esse tipo de contexto. Então, a professora saiu da sala de aula e trouxe essa vivência para o cotidiano, para que a criança consiga ver, para que a criança consiga sentir esse contexto. Então, isso é muito importante, né? Você levar discussões do cotidiano para essas crianças, para que isso seja realmente significado, para que isso realmente torne-se aprendizagem para esses alunos. Ler e escrever leva à ampliação do conceito de leitura para um processo de decodificação e compreensão de expressões formais e simbólicas, que envolvem tanto componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, neurológicos, quanto culturais e econômicos, né? Então, essa questão da neurologia, que é justamente esse desenvolvimento cognitivo que eu sempre falo para vocês. Cada criança, cada ser humano tem um desenvolvimento cognitivo de acordo com a sua idade. E isso é o que a ciência nos mostra. Uma criança de 5 anos, ela tem uma capacidade cognitiva de desenvolvimento, de fala, que vai até esse limite. Então, isso a gente consegue encontrar quando a gente está trabalhando as habilidades do currículo de Pernambuco. É nele que eu encontro quais são as habilidades cognitivas que meu aluno de 5 anos consegue desenvolver. E é através daí que eu vou planejar a minha aula para tentar fazer com que ele aperfeiçoe essas habilidades. Se ele já consegue ter o domínio de alguma dessas habilidades, eu vou programar o meu trabalho para fazer com que ele melhore cada vez mais. Tá? Então, esses são os desenvolvimentos neurológicos. E é a partir deles que você consegue identificar se a sua criança tem algum tipo de problema. Por quê? Porque, cientificamente, existe uma evolução natural daquela criança. Obviamente, dependendo se essa é uma criança normal no seu desenvolvimento neurológico, mas se ela é muito estimulada pelos pais, se os pais são educadores, se tem esse conhecimento, se puxam por essa criança, ele vai ter um desenvolvimento a mais do que aquela idade cientificamente nos diz. Da mesma forma que se essa criança tem algum tipo de deficiência, se ela tem algum tipo de retardo, se ela tem algum tipo de TDAH, esse desenvolvimento pode ser um degrau a menos do que o que deveria ser. Então, o professor consegue identificar, a partir do momento que ele vai no currículo do Pernambuco, que ele olha qual é a habilidade correta para aquela criança de 5 anos. E aí eu tenho um norte para poder observar os meus alunos. Meus alunos estão no desenvolvimento correto para a idade deles? Eles estão um degrau acima? Eles estão um degrau abaixo? Então, a partir daí, você consegue fazer um espelho dos seus alunos e consegue direcionar o seu trabalho de maneira adequada para tentar fazer com que esse aluno se desenvolva cognitivamente melhor, tá? Então, você sempre precisa estar apoiado nos documentos norteadores da educação, certo? Por quê? Porque a ciência estuda a educação há muito tempo. Então, estuda o desenvolvimento humano há muito tempo. Então, isso serve de norte para que a gente identifique. Não é à toa, quando a gente trabalha crianças de educação infantil, a gente tem as fases da criança, a fase da mentira, a fase do desenvolvimento do choro, da birra. Tudo isso é desenvolvimento normal da criança, né? Então, você, enquanto profissional da educação, você precisa conhecer quais são essas habilidades cognitivas que essa criança tem de acordo com a idade
que ele está naquele momento, para que a partir daí você consiga direcionar as suas aulas, o seu planejamento, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, tá? O que é que são esses gêneros textuais? Olha só. Isso é uma parte específico de língua portuguesa que eu gosto muito de trabalhar. Que gêneros textuais são textos que circulam no mundo, que têm uma função específica, possuem estruturas sociais reconhecidas, que são sarges, tirinhas, notícia. Esses gêneros textuais, eles estão socialmente inseridos dentro do que estamos vivenciando hoje. Então, falando sobre pandemia, falando sobre vacinação, falando sobre economia, falando sobre lockdown. Então, nós temos aí gêneros textuais específicos que falam sobre questões sociais e que esses textos precisam ser apresentados aos nossos alunos. A gente precisa mostrar aos nossos alunos o que está acontecendo no mundo, para que essa criança consiga desenvolver o seu senso crítico sobre o que está acontecendo. Obviamente, depende da série em que você está inserido. Não adianta você pegar uma sarja falando sobre alguma questão social e levar para uma criança da educação infantil. Né? Ele não vai ter ainda o desenvolvimento cognitivo necessário para entender aquela sarja e a situação em que está sendo vivenciado aquela sarja naquele momento. Pois se mantém sempre muito parecidas com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Então, a gente tem vários gêneros textuais. É uma diversidade infinita de gêneros textuais que vão fazer com que você consiga trabalhar a questão da língua portuguesa de maneira muito mais atrativa para os seus alunos. É isso justamente que a gente vai conversar, que a gente vai discutir nessa parte da aula de hoje, né? Então, o que é que a gente precisa observar quando a gente está trabalhando os gêneros textuais? O que é que nos chama a atenção? O que é que foca em primeira instância isso, né? Primeiro, em que contexto aquilo foi escrito, né? Que situação foi determinada por aquele texto, né? Qual é o objetivo de quem escreveu, né? Para quê? Para quem ele foi escrito? Qual é o público a que ele se destina? É a comunidade? É um ambiente escolar? É um ambiente acadêmico, né? Aquele texto foi escrito para quem? Quem são as pessoas mais interessadas em ler? Quem é que vai ter acesso àquele tipo de texto? Quem o escreveu e quais as intenções e os objetivos que levaram o autor a produzi-lo. Por que que a pessoa fez essa produção? Por que que o autor fez essa sarja? Que crítica ele quis fazer? O que é que ele quer mostrar para a gente? Tá certo? Então, aqui a gente vai identificar um dos, vários gêneros textuais que a gente tem. Vários, tá? Então, veja. A gente tem o gênero textual conto de fadas, que é um gênero muito trabalhado na educação infantil e no ensino fundamental 1, no início. Fábulas, lendas, crônicas, narrativas de aventuras, romance. Aí você vê que existe uma tramitação de gêneros textuais que podem ser utilizados nas séries iniciais, outros que já são utilizados em séries um pouco mais elevadas, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de gêneros textuais e você precisa adequá-lo à sua turma, né? Aí a gente tem a biografia. Nessa biografia e autobiografia, eu paro para chamar a atenção de vocês sobre um aspecto. Veja bem. Primeiro, biografia e autobiografia não é um texto, um gênero textual muito fácil de ser trabalhado, né? Porque aí você vai estar identificando e mapeando a vida de alguém. Qual é o nome daquela pessoa, o que aquela pessoa construiu ao longo da vida, quais foram as questões mais importantes que ela desenvolveu e tal, certo? Então, você tem aí todo um contexto referente a uma pessoa.
Aí, eu chamo sua atenção para o seguinte, não é um gênero textual fácil de ser trabalhado, então eu sugiro para você, enquanto professor, quando você estiver trabalhando esse contexto, até porque biografia e autobiografia são gêneros textuais trabalhados no 4º e no 5º ano, então as crianças já têm uma certa maturidade para trabalhar, que você trabalhe biografia e autobiografia de artistas que façam parte do cotidiano dos seus alunos, certo? Por exemplo, faça uma pesquisa, identifique qual é o cantor que esses meninos gostam, né? O que é que eles gostam de ouvir, porque na grande maioria das vezes o que ele gosta de ouvir você não vai conseguir levar para a sala de aula. Mas procure saber quem é um artista que esse aluno gosta de ouvir. Vamos dizer, faça uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa e veja qual é o artista, ou então você pode até colocar 3 cantores que seja da atualidade dessa galera jovenzinha. Veja qual é o ator que eles mais gostam, que a maioria mais gosta. Vamos dizer que esses meninos gostam de Anitta, por exemplo, que é uma cantora que esse povo gosta muito de escutar, certo? Então, em vez de trabalhar uma biografia de Vygotsky ou de Piaget, eu vou trabalhar a biografia de Anitta. Eu vou identificar o nome de Anitta, né, onde ela nasceu, que foi em Honório. Não, pior não. Oi? Não tem uma pior, não. Ô, meu amor, eu tô indo pelos alunos, né? Mas aí, porque, olha, veja bem, foi boa essa colocação sua, Vera. Lembre-se sempre, o foco é o aluno, certo? Então, você precisa tentar fazer alguma coisa que chame a atenção deles, independente de você gostar ou não. Levar uma Ô, música... professora. Oi. Mas em relação a isso aí que a senhora está falando, né? Eu entendi toda essa parte de levar uma coisa que eles se interessem, para eles se interessar ainda mais e você poder trabalhar o assunto com eles. Mas eu percebi que, na atualidade, tem muitas crianças, né? Aí, pré-adolescentes, que eles não conhecem nem sua própria cultura. Então, seria interessante aproveitar e trabalhar isso também. Porque, tipo, meus primos de 15 anos, uma vez estava escutando Roberto Carlos, e essa música é muito bonita, e eles não conheciam. Eu fiquei assim, pasma. Isso. Agora, veja bem. Veja o tipo de gênero textual que a gente está trabalhando. A gente está falando de biografia e autobiografia, que é um espelho da vida de alguém. Aí, por isso que eu estou dizendo que esse tipo de texto, que já não é fácil de ser trabalhado, precisa ser trabalhado com um artista ou com alguém que essa criança goste. Então, se eles gostarem de Roberto Carlos, nega, você vai no Roberto Carlos. Mas eu joguei a Anitta porque eu vejo que é uma cantora que eu vejo as meninas cantando e tal. Então, por isso que eu estou dizendo, faça uma pesquisa, veja quem é o artista que essas crianças gostam, para você montar a biografia dessa pessoa em específico. Por quê? Porque você, colocando um artista que a criança goste, é mais fácil dela observar a estrutura do texto, que é esse o foco da sua aula. É mostrar à criança o que é uma biografia, que é você identificar o nome completo da pessoa, onde ela nasceu, o nome de pai, nome de mãe, quantos irmãos, é você destrinchar a história daquela pessoa. Então, por isso que você precisa partir de um artista, porque é uma coisa que essas crianças têm mais acesso, né? De um artista que essa criança goste. Por quê? Porque ela vai sentir curiosidade, tá? Na maioria das vezes, esses artistas têm nomes artísticos, né? Então, você vai colocar ali, olha, você sabe como é o nome desse artista que vocês gostam de ouvir? Como é o nome dele? Vamos tentar identificar, entendeu? Então, assim, é um gênero textual que não é muito fácil de ser trabalhado. Então, isso aí é uma dica para vocês. Tente fazer uma biografia ou autobiografia de um artista ou de alguém que seja interessante para os seus alunos, porque a partir do interesse deles, você chama a atenção para a estrutura textual, que é o foco da sua aula, tá bom? Aí a gente tem piada, mapa, relato de viagem. Esse relato de viagem também é um tipo de gênero textual que talvez precise de um pouco de adaptação. Por quê? Não são todas as nossas crianças, não é todos os públicos onde a gente está inserido que tem a oportunidade de viajar,
certo? Então, às vezes, você inserir esse relato, esse tipo de gênero textual de relato de viagem, às vezes não é muito satisfatório para aquele ambiente, porque as crianças não viajam. Então, você pode trabalhar esse relato como um relato de uma viagem imaginária, ou seja, para onde essa criança quer ir, o que é que ela acha que ela vai fazer, o que é que ela acha que vai visitar, certo? Porque aí você pode até fazer com que essa criança pesquise sobre esse lugar, quais são os lugares que tem para visitar. Então, se você trabalha com um público que não tem acesso a esse tipo de lazer, que é fazer uma viagem, então o professor pode adaptar trabalhando um relato de viagem imaginária, para você ver até onde essa criança vai, até onde vai o conhecimento dele sobre aquela viagem que ele deseja realizar em algum momento da sua vida. Outro relato muito interessante e que pode trazer muitas gargalhadas para os seus alunos é o gênero textual diário. Por quê? Porque o gênero textual diário, ele vai servir para você enquanto professor. Porque você, quando era adolescente, eu tenho quase certeza que há muitas das que estão aqui comigo hoje tinham o seu belo diário com aquele cadeado, onde lá estavam os seus maiores segredos. Então, as crianças de hoje não sabem nem o que é isso. Então, você traz alguma coisa lá de trás para que as crianças vejam. Eu queria ter sido essa criança aqui, essa pessoa que usa diário. Sério? Era meu grande sonho na vida. Mas eu nunca tive um segredo assim para esconder. Mas vamos ver se o Eu segundo... nunca pude ter segredo que ninguém deixou. Eu tenho um sonho de ter um diário. Achava a coisa mais rica do mundo. Eu nunca tive segredo. Era o must. No meu caso, eu tinha muitos segredos, mas esses diários não eram confiáveis, porque meu pai já sabia abrir todos. Então, óbvio. A gente não escrevia, né? A gente deixava guardado na cabeça mesmo. Ele é isso que faz, Mas, tá vendo? Olha isso. Eu acho que não era para ser um diário, deveria ser os 10, né? Aí eram muitas amigas para dividir, né, mulher? Os babados. Por isso que eu tô dizendo. É os 10 diários. Para a tua vida. Por isso que eu estou dizendo a você, esse gênero textual ia trazer um momento cômico mesmo para a sua sala de aula. Por quê? Porque isso não é uma coisa que os alunos usem hoje. E eu tenho certeza que você iria falar com muita propriedade sobre isso. Porque mesmo que você não tenha tido um diário, mas você quis ter um diário. Né? Então, era uma coisa que a gente utilizava muito na nossa época, enquanto nós éramos crianças e adolescentes. Outra coisa também que a gente pode trazer para a roda, para os meninos, eram os cadernos de entrevistas. Gente, quem nunca respondeu um caderno de entrevista, levou o caderno de entrevista de um colega para casa, onde lá a gente respondia todas e qualquer pergunta que era colocado lá. E olhar a resposta dos outros, né? Com certeza, obviamente. Né? Os segredos alheios. Eu achei com essa semana aqui. Ia frisar isso também. Eu tinha vários. Eu, inclusive, encontrei um essa semana. Um caderno de entrevista. Meu Deus do céu. Gente, olha, o caderno de entrevista era tudo. Diz, rapaz. Eita, foi embora o som. O caderno de entrevista, né, era um momento de compartilhamento. Então, a gente tinha o nosso caderno de entrevista e a gente respondia o caderno de entrevista dos outros. E quando ele estava pronto, Ave Maria, a gente guardava ele, ó, por muito tempo. Vera aí, que não me deixou mentir, que agora recentemente encontrou um. E Vera, quando a gente encontra um caderno desse, que a gente começa a ler, que aí todas essas leituras vêm carregadas de muitas memórias, é uma coisa muito gostosa de ser relembrado, né? Fala sério. Pronto, professora. Diz. Professora, eu também tenho um. Eu tenho um e se Vera, você tiver a resposta minha, Vera, esqueça, viu? Que era muita besteira, muita baboseira. De jeito nenhum, era o que a gente conseguia desenvolver naquela época, ora bolas. Olha só. Outro gênero textual também bem importante, mas para alunos um pouco maiores e serve muito para vocês, tá? Essa dica vai para vocês, que é o currículo vitae, que é uma coisa que vocês vão precisar fazer muito em breve, se Deus quiser,
quando tiverem colocando esses currículos em instituições, em escolas e etc. Aí eu pergunto a vocês, quantas páginas um bom currículo vitae precisa ter? Para pelo menos ele ser analisado por alguém na escola. Uma página. Uma página. Eita, como vocês estão afiados. Muito bem. E esse termo currículo vitae já é antiquado. Isso, exatamente. Hoje nós temos uma nova escrita para esse nome. Eu trouxe o currículo vitae porque na hora que a gente escuta o nome, a gente relembra o que ele significa, mas ele tem uma nomenclatura diferente, ele tem uma estrutura diferente, né? Então, o currículo que a gente fazia, um currículo que eu fiz, outro dia eu encontrei um que a gente sempre guardava uma cópia, o nosso currículo ele era muito encorpado, ele tinha 5, 6, 7 páginas, porque a gente colocava os nossos dados pessoais, depois a gente colocava todos os cursos, todas as coisas que a gente já havia feito. Então, antigamente, quanto mais grosso fosse o seu currículo, mais interessante ele era. Hoje já é diferente. Hoje, a gente não coloca mais foto no nosso currículo vitae, certo? No nosso currículo que vai ser levado para alguma empresa, a gente não coloca foto. Por quê? Porque a sua imagem... Porque as fotos espantam o povo, aquelas fotos 3x4. Ninguém quer contratar pelaquela foto. Olha, a foto não pode justamente servir de critério de seleção, não pode, tá? Então, você precisa ser selecionado para o seu trabalho por conta realmente da sua qualificação profissional, e não por conta de estereotipo, de boniteza e etc. Então, não pode, né? Você faz um currículo muito sucinto, colocando as suas informações e os níveis de escolaridade que você tem. Fechou o seu currículo. Ô, Amanda, mas assim, esse negócio de não utilizar a foto para induzir a pessoa a ser escolhida, eu não sei se aconteceu isso, não tenho certeza, mas uma amiga minha passou num concurso e ela foi selecionada nele e ela foi a menina que estava para contratar ela, pediu a foto dela. Não sei por quê. Ela também ficou sem entender e me perguntou, se eu não sei não. Aí eu não sei se isso era para ver como ela era, para conhecer na hora que chegasse, ou se era para fazer alguma coisa desse tipo. Assim, Mas algumas empresas ver ainda pedem, como né? ela era, a pessoa, se atendia os padrões, alguma coisa assim. Vamos lá. Primeiro que não é muito interessante, não é muito correto o pedimento dessa foto. Aí Vera falou assim, tem algumas empresas que ainda pedem. Depende, veja bem, depende do emprego que você esteja se candidatando. Vou dar um exemplo. Se você estiver se candidatando, por exemplo, para um emprego de recepcionista, tá? A recepcionista é a cara da empresa, é a cara do escritório, é a cara do consultório, certo? Então, na maioria das vezes, eles vão escolher o quê? Não, ela é professora. Não, então, justamente nesse contraponto que eu quero chegar. Se você estiver concorrendo a um cargo que, querendo ou não, você é o espelho daquela chegada, então você chama muita atenção. Na grande maioria das vezes, eles vão escolher quem está dentro daquele padrãozinho de beleza, as mais novinhas, as mais bonitinhas, porque chama a clientela e etc. Não é correto, mas é o que acontece no mercado de trabalho. Agora, já se eu estou me candidatando a um cargo de educadora, isso não é pertinente. Por quê? Porque o meu estereotipo não tem muito a ver com o trabalho que eu vou desempenhar. E ainda tem. Principalmente se eu estiver me candidatando a um cargo na educação infantil, certo? Se eu estiver me candidatando a um cargo na educação infantil, alguns aspectos são observados. Primeiro, a sua idade. Por quê? Porque se você for muito velha, você não vai ter pique de cuidar de crianças pequenas. Dizer a verdade é bom. Outra coisa, se você está muito pesada. Sabe por quê? Porque, ó, gente, sendo sincero, se a gente está muito pesado, a gente não consegue fazer todos os tipos de movimento que são exigidos para você. Aí foi triste. Não é verdade. Veja se eu estou errada. Olha, porque se você está acima do peso, eu, Amanda Cristina, presente no recinto,
Se eu for tomar conta de uma turma de crianças pequenas, eu não vou conseguir fazer todos os movimentos que eu necessito para tomar conta daqueles meninos. Não, minha gente, olha, eu tenho que me sentar no chão, eu tenho que ficar muito tempo sentada no chão. Gente, com o pezinho que eu tô, para eu me sentar no chão dá trabalho, para eu me levantar, só a graça de Deus. Então, tem determinadas coisas que você não vai conseguir fazer. Então, quando a pessoa olhar e diz, não, peraí, essa professora é muito pesada, como é que ela vai conseguir fazer os movimentos que são necessários para cuidar dessa criança? Então, tem determinadas coisas que a gente precisa botar na cabeça, que não é questão de preconceito. Ah, porque estão com preconceito. Não, gente, você não vai conseguir dar conta daquele trabalho que está sendo exigido de você. Às vezes você está acima do peso, mas você é muito jovem. Então, você ainda consegue fazer determinados movimentos. Mas depois dos 25, dos 30, você não aguenta mais não, minha filha, que os seus ossos não aguentam. Quando você se senta, você não consegue se levantar. Então, são determinadas questões que chamam a atenção. Então, a gente também vai conversar um pouquinho também sobre alguns aspectos que vão na sequência desse currículo, certo? Que seria justamente observar... quando eu faço o meu currículo, ele observa o nível de escolaridade que a gente tem. Na sequência, é bem provável que ele chame você para uma entrevista, para observar realmente se a sua fala, se o seu comportamento é condizente com aquele nível de escolaridade que você apresentou ali naquele currículo, certo? Então, é o momento que ele vai observar. Peraí, eu vou colocar essa professora numa turma de crianças pequenas, então essa professora vai precisar se levantar, se sentar, se levanta, se senta, e eu acho que ela não vai ter condições de fazer tudo o que é necessário. Essa professora está muito acima da idade para tomar conta desses meninos. E aí, na sequência, ele também vai observar as suas redes sociais. Cuidado com as suas redes sociais. Principalmente as meninas mais bonitas, mais bem feitas de corpo, que gostam de tirar fotos assim, que gostam de tirar fotos assado, certo? Então, você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque não é que você não possa viver ou tenha que se esconder, não. Entenda. É porque você está formando a sua estrutura de educadora. Você é uma professora. Você vai dar exemplo a crianças pequenas. Então, não é condizente. Se você parar, diga. Querendo ou não, você vai ser espelho para aquele aluno, né? Isso. Então, vê, se o patrão, né? Aí, dentro das coisas que você deixa no seu currículo, tem o seu contato. Então, ele gostou do seu currículo, ele achou interessante e tal. Então, ele vai e salva seu contato. Isso vai acontecer, viu? Ele salva o seu contato para observar qual é a foto de perfil que você tem. Se você tem uma foto de perfil normal, tal, tranquila, ponto para você. Se ele abre, aí a primeira coisa que ele vê é você lá na praia de biquíni, fazendo altos poses sensuais, etc. Gente, você está buscando que tipo de emprego? Bote na sua cabeça que não é preconceito, não. São enquadramentos da sociedade. Então, se você quer um emprego na educação, você precisa ter uma postura de educador. Ah, eu não posso ir para a praia, não? Pode, você vai para a sua praia, você bota seu fio dental, lá você requebra o que você quiser. Mas não bote nas redes sociais, não. Guarde no seu arquivo pessoal, tenha muito cuidado com isso, que tudo isso volta para você. Tá? Depois disso, diga. E querendo ou não, nem isso às vezes pode se fazer, né? Porque, tipo, a partir do momento que você é uma professora, você vai chegar nos lugares, aí você vai estar fazendo algo de errado, o pessoal vai olhar e vai dizer, ó, a professora de fulano, o que está fazendo? Isso. Mas aí, quando eu falei, é quando você vai para longe. Você tem que escolher com cuidado o lugar que você vai. Isso. Entende? Porque, ó, veja, na sua cidade mesmo, são determinados comportamentos que você precisa ter. Ah, ó, professora, eu gosto muito de estar junto com os meus amigos, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de dar uma risada. Isso é muito bom para distrair sua mente, para você conversar. Agora, procure um lugar, uma casa de um amigo, vá para lá, porque lá você vai ficar à vontade e vai evitar de outras pessoas estarem lhe vendo. Mas você está num bar, não é legal. Você postar nas suas redes sociais, nos seus stories, no seu feed, você com aquela galera, todo mundo bebendo, copos de bebida, você embriagada, não é legal. Não é legal. Entendeu, gente? Então, olha, e tem que levar em consideração. Faz escondidas, nada em público.
Exato. Não deixe de E as fazer, não. crianças hoje em Você dia, gosta, faz bem, beleza. Diga. Pois é. as crianças hoje em dia têm tudo rede social. Então, Tem, gente. segundo E o dia que pior, você é professora, eles já estão tudo lhe seguindo. Sabendo da sua vida, que você tem filho, que você é casada, que você é separado, já sabe de tudo. isso mesmo. Então, assim, depende muito. E outra coisa, a criança tem a rede social e o pai tem. A criança, ela não vai ter esse discernimento, não. Mas se ele tá olhando ali a professora dele, porque ele vai visitar as suas redes sociais, aí ele vê você, aí ele, mãe, minha professora. Aí o pai olha, eita, a professora tava bêbada aqui. Mas e pra aí, Maria? Como era que essa professora tava? Mas vem mesmo a roupa que essa professora tava. Então, ele não vai fazer uma crítica a você, ele vai fazer uma crítica na direção da escola. Eu digo a você porque eu já passei por essa situação, não pela situação de alguém vir falar do meu perfil, mas de um pai ir na escola reclamar do perfil de outro professor. Porque o professor estava postando umas fotos muito inadequadas e não sei o quê, entendeu? E aí a direção da escola vem chamar a atenção do professor. Foi nesse momento que me deu um estalo em relação a essas redes sociais, certo? Por quê? Porque o povo nos vigia, nos Já acompanha. tinha medo antes. Agora que eu vou ter mesmo. É sério. Então, assim, essas Eu questões. sei evitar antes, agora que tem que evitar. Você vê que dificilmente nas minhas redes sociais eu posto nada referente à minha vida pessoal. Você vê coisas referentes ao meu trabalho, quando eu estou realizando algum trabalho, mas de questões de vida privada, dificilmente eu posto alguma coisa. Justamente por isso. Depois que eu vivi esse momento, que eu vi a reviravolta que deu na escola, eu fui fazer uma limpeza na minha rede social. Então, todas as questões e fotos e postagens que eu achava que não estavam muito adequadas, eu só ia apagando, e depois disso eu comecei a vigiar um pouco mais esse contexto, porque realmente é uma questão que também é observada. Isso não tinha essa valia antes, mas hoje tem, e pesa, tá? E aí a gente segue, a gente tem notícia, esse outro gênero textual, que é carta e e-mail, também é um gênero textual muito rico, porque você pode trabalhar com seus alunos, coisa que também ele não conhecia. Grande parte dos seus alunos não vai saber o que é uma carta, certo? Então, é interessante você levar a foto de uma carta, se você tiver uma cartinha amarelinha em casa, ou a sua mãe, porque na maioria das vezes as cartas que nós enviávamos, que nós recebíamos, elas ficam guardadas como lembrança. Então, se tiver alguma carta, leve para que o seu aluno veja como era que era feita uma carta, os selos, mostre a essa criança o tempo que demorava. Ou seja, a gente escrevia uma carta, colocava no correio, essa carta demorava dias, às vezes até meses, para chegar no seu destinatário, para que a pessoa lesse, respondesse, aí era outro caminho para essa carta voltar, e você tem a resposta daquilo que você perguntou. Diz, Vera. E vamos colocar a carta registrada para chegar mais rápido, né? Certo? Então, é interessante que o aluno, porque são gêneros textuais que geram muitas risadas, querendo ou não. Porque hoje em dia não se escreve carta. Hoje em dia, se eu preciso falar com alguém, ou com algum parente, alguma coisa, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente faz uma ligação no WhatsApp, então eu consigo falar com a pessoa em tempo real, eu consigo ver essa pessoa em tempo real. E antigamente a gente escrevia uma carta, passava um tempão indo, depois passava outro tempão vindo, para a gente poder ter resposta daquela dúvida que a gente estava naquele momento. É muito interessante você levar esse contraponto para os alunos verem como era e como é hoje, né? Então é interessante isso. Discurso, resenha crítica, editorial, gráfico, certo? Gráfico é um gênero textual que precisa ser trabalhado com mais afinco nas escolas, para que as crianças consigam fazer essa leitura com um pouco mais de facilidade. Quem é de vocês que sabe me dizer o que é o gênero textual verbete? Alguém sabe me dizer o que é? Pelo silêncio, não. Eu faltei nessa Eu aula. até sei, mas eu não estou lembrando. Um pequeno trecho de algo. É o que, Daniel? Um pequeno trecho de algo. É um pequeno trecho que é utilizado nos dicionários.
Quando a gente procura no dicionário a palavra amor, aí não tem lá, né? Substantivo, não sei o que lá, né? Toda aquela explicação sobre a palavra, o significado da palavra e tal. Então, isso é um verbete, tá bom? Aí a gente tem artigos, enciclopédias, relatórios, manual de instrução. Quando a gente compra um eletrodoméstico para dentro de casa, a gente tem um manual de instrução que orienta a forma de você fazer a utilização daquele eletrodoméstico de forma correta. Receita culinária, que é um gênero textual muito utilizado, frequentemente utilizado pelos professores em sala de aula. Tem outro também que os professores não utilizam e que é muito importante, que é a receita médica. E nesse processo de receita médica, você pode pegar uma carona com relação à maneira de escrita desse aluno. A gente tem uma brincadeirinha para fazer aqui no final, que aí eu vou mostrar a vocês como é que vai funcionar e como você pode trazer isso para a sua sala de aula. Chamar a atenção do aluno com relação à qualidade da escrita dele através desse gênero textual, receita médica, tá? Aí a gente tem regras de jogo, horóscopo, tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo, né? Previsão do tempo, contrato, aí a gente tem letra de música, poemas, anúncios, convites, bulas, discursos, blogs, entrevistas, cardápio, tudo isso são gêneros textuais, ou seja, eu tenho uma grande opção de formas de trabalho, de gêneros de trabalho que eu posso levar para a sala de aula para os meus alunos para fazer com que a minha aula tenha um significado e um interesse diferente. Então, eu posso sair daquela mesmice do livro que vem com um texto sempre, então eu posso levar textos diferentes. Eu posso propiciar aos meus alunos textos diferentes. Vamos ao nosso desafio da aula de hoje. Que tipo de gênero textual é esse que está apresentado aqui? Receita, não? Simples e fácil. Receita culinária, que é um gênero textual muito utilizado pela facilidade de ser trabalhado. Aqui a gente trabalha português, aqui a gente trabalha matemática pelas quantidades, pelas medidas, né? Então, é um gênero textual muito utilizado em sala de aula, em diversas turmas. Qual é o gênero textual número 2? Carta. Carta. Veja que aqui a gente tem a carta, a gente tem o envelope, os selos, né? Então, tudo isso dá para você conversar com seus alunos sobre isso. Qual é o gênero textual de número 3? Propaganda. Anúncio, propaganda. Anúncio, propaganda. Quando você for procurar alguma coisa para levar para os seus alunos, procure um anúncio ou alguma coisa que seja atrativa para eles. Então, por isso que eu procurei o anúncio falando sobre açaí. Então, boa parte dos alunos gosta de açaí, né? Então, isso já chama a atenção das crianças, as cores do próprio anúncio. Então, aqui eu posso trabalhar as vogais, eu posso trabalhar a forma de escrita. Então, tem muita coisa que eu posso tirar daqui, dependendo de qual objetivo eu queira trabalhar com os meus alunos com esse gênero textual em específico. Gênero textual de número 4. Convite. Convite. Olha que pouco sabe. Gênero textual de número 5. Receita médica. Receita. Muito bem. Agora tem o segundo desafio. Agora, o problema é ler a receita. Ninguém lê. Eu quero que vocês me digam como é o nome do paciente. Cícero. Cícero. Tem certeza que isso é um Cícero? Peraí. É Lúcio, não? Estou perguntando, eu não faço ideia. Ao certo. Parece que tá parecendo mais Eu também, eu só consegui identificar essa primeira sílaba do nome desse camarada. Eu não conheço ninguém que comece com o nome com essa sílaba aí, não. Eu já desconheço. Porque, olha, o que eu quero chamar a atenção de vocês e que vocês podem trabalhar quando vocês estiverem trabalhando esse gênero textual, que esse texto
comunicação. Porque para que haja comunicação, eu preciso escrever e a pessoa que está lendo precisa entender o que eu escrevi. Então, por que eu chamei a atenção de vocês em relação aos pacientes? Tu estuda tanto e não entende isso. Porque não dá para entender, gente. Não dá para entender se é Cícero, não dá para entender se é Clécio, porque não tem uma sequência de letras que sejam, no mínimo, lógica para a gente entender o nome desse paciente. Então, é importante a gente frisar ao aluno que ele precisa se esforçar para fazer uma letra que as pessoas que estiverem fazendo a leitura consigam compreender, porque senão não existe comunicação. Do que adianta a pessoa escrever e ninguém conseguir entender o que você escreve. É surreal. Aí depois a pessoa E o engraçado quem é que estuda medicina. O engraçado quem é que estuda medicina tem a parte de estudar a própria escrita dessa maneira, né? E é. Sim. Por isso Nossa. que eu vi relatos de pessoas que fazem medicina que tinha uma ortografia perfeita. Aí, quando chega na universidade de medicina, tem que aprender esse tipo de escrita. Não, Porque é uma Mas eu escrita- acho que isso é uma coisa, que já vem mudando, porque vários médicos que eu já fui, pediatra e tal, as receitas até são digitadas hoje em dia para facilitar a leitura dos farmacêuticos, porque tem gente que escreve que realmente não tem como entender o remédio. Tem remédios que são muito parecidos, os nomes, as miligramas, enfim. Pois é, professora. Mas é porque eu já ouvi falar que os médicos escrevem assim, porque na hora da aula prática eles têm que fazer relatórios, vários relatórios, aí tem que ir anotando tudo que eles estão vendo. Aí vai ficando com escrito assim. Não, eu não sei qual é o motivo. Eu Não sei. facilito a vida. Eu digo, olha, faça de um jeito que eu entenda, viu? Que eu quero saber o que eu vou tomar. Porque assim, Eu digo na hora. é muito perigoso, gente. Porque veja só, o médico escreve um remédio que ninguém consegue entender. Ainda bem que, se você chegar numa farmácia e o farmacêutico não conseguir ler o que está escrito, ele não vende. Ele não vende. Por quê? Porque está colocando a sua vida em risco. Porque se você tem dúvida, você não pode me vender uma medicação que às vezes pode me dar uma reação alérgica. São N possibilidades. Mas eu, particularmente, acho um absurdo um negócio desse. E trabalhando no gênero... E textual- quer ver você tremer nas bases, é quando tem um farmacêutico que ele lê e diz, ô fulano, é isso aqui mesmo, né? Pronto, eu já saio lá em dúvida se eu vou tomar um remédio. Ai, Jesus. Gênero textual de número 6. É o verbete. Isso é biografia, não? É biografia. O 6. Eu sei. Sei, não, Verbete. Isso é o verbete. Isso é o verbete. dicionário. Esse é o verbete, certo? Que é a definição de uma palavra, né? Então, é o verbete. E a de número 7 realmente é uma biografia. Então, por isso que eu disse a vocês, quando a gente for trabalhar, veja que o gênero textual, ele trabalha vários aspectos. Então, ele começa falando sobre a pessoa, onde a pessoa viveu, as informações pessoais dessa pessoa. Depois, quais foram os feitos dessa pessoa, o que foi que ela fez, que foi importante, etc. Né? Então, é importante que você também. Isso. É interessante também da biografia, porque ela pode ser tanto feita enquanto a pessoa está com vida e após a morte também, né? Exatamente, Então, por isso que eu disse, leve a biografia. Você mesmo, enquanto professor, faça uma pesquisa, veja quais são as questões que as crianças gostam, né? O artista, um cantor. E você faz, porque hoje a gente encontra muito facilmente na internet todas as informações que a gente precisa referente a esses professores, pronto, a esse artista, você faz uma biografia que esses alunos consigam ter interesse naquilo ali, seja mais atrativo para os seus alunos, né? Para que a gente consiga fazer com que esse texto seja trabalhado de maneira mais satisfatória. Né? A intenção seria basicamente essa, né? Você tentar fazer com que esse contexto, que já não é tão simples assim, seja um pouco mais fácil para os seus alunos. Agora é o momento de perguntas. O que foi que acharam da nossa aula de hoje? Eu gostei. Até quando eu Português é entreguei da suave. aula, eu gostei, né? Matemática. Eu perdi boa parte da aula. Mas não se preocupe não, eu gravei a aula
Quando a gente terminar aqui, eu já mando para vocês, justamente porque, como houve esse contratempo da aula de vocês no ambiente, né? Então, eu prefiro